Walter, o herdeiro de Barbosa que honrou a camisa vascaína, 1962-1970. Há um peso invisível que poucos conseguem carregar. Um fardo silencioso que esmaga os ombros daqueles que ousam ocupar o lugar de uma lenda. Quando Barbosa deixou o Vasco da Gama, deixou também um vazio imenso entre as traves de São Januário. Um vazio que parecia impossível de preencher. Afinal, como substituir um dos maiores goleiros que o futebol brasileiro já conheceu? Como vestir aquelas luvas sagradas sem tremer diante da responsabilidade? Walter conheceu esse peso. Walter carregou esse fardo. E Walter, com dignidade e talento, honrou cada momento em que defendeu a camisa cruzmaltina. O futebol tem dessas ironias cruéis. Alguns jogadores nascem em épocas perfeitas, encontram times prontos para suas características, vivem momentos ideais para brilhar. Outros, igualmente talentosos, surgem na sombra de gigantes, precisam lutar não apenas contra adversários, mas contra fantasmas do passado. Walter pertencia a esse segundo grupo. Ele não teve a sorte de chegar ao Vasco em um momento de transição suave. Chegou quando a torcida ainda suspirava pelo nome de Barbosa, quando cada defesa era comparada às defesas do antecessor, quando cada falha era amplificada pela memória coletiva de tempos dourados. Nascido para o futebol, Walter desenvolveu desde cedo as qualidades que todo grande goleiro precisa. Reflexos rápidos, posicionamento inteligente, coragem para sair do gol, segurança nas saídas aéreas. Ele treinava incansavelmente, aperfeiçoando cada movimento, repetindo cada gesto até que se tornasse automático. Sabia que o talento natural não bastava, que era preciso trabalho árduo para se manter no topo. Essa mentalidade profissional seria sua maior aliada nos anos difíceis que viriam. Quando chegou ao Vasco da Gama em 1962, Walter encontrou um clube em transformação. A era dourada do Expresso da Vitória havia ficado para trás. Os grandes craques daquela geração já haviam partido ou se aproximavam do fim de suas carreiras. O Vasco buscava se reinventar, encontrar novos talentos, construir uma nova identidade. E precisava, acima de tudo, de um goleiro que pudesse dar segurança à defesa, que pudesse fazer a torcida esquecer, ainda que momentaneamente, a ausência de Barbosa. Os primeiros meses foram de adaptação e provação. Cada jogo era um teste, cada lance era um julgamento. Os torcedores observavam atentamente, comparando inconscientemente cada movimento de Walter com as memórias que tinham de Barbosa. Era injusto, certamente, mas era inevitável. A grandeza de Barbosa havia criado um padrão quase impossível de alcançar. Walter precisava não apenas ser bom, precisava ser excepcional para conquistar a confiança daquela torcida exigente. E foi exatamente isso que ele buscou ser. Jogo após jogo, defesa após defesa, Walter foi construindo sua própria história. Não tentou imitar Barbosa, não buscou ser uma cópia do antecessor. Desenvolveu seu próprio estilo, suas próprias características, sua própria forma de defender. Era um goleiro diferente, com qualidades diferentes, mas igualmente comprometido com a camisa que vestia. Essa autenticidade foi fundamental para sua aceitação. São Januário testemunhou inúmeras atuações memoráveis de Walter. Jogos em que ele parecia estar em todos os lugares ao mesmo tempo, defendendo chutes que pareciam certos, salvando o Vasco em momentos cruciais. A torcida, inicialmente desconfiada, foi gradualmente se rendendo ao seu talento. Perceberam que tinham nas mãos um goleiro de qualidade, alguém que merecia confiança, alguém que honrava a tradição vascaína de grandes defensores. A década de 60 foi um período turbulento para o futebol brasileiro. O país vivia transformações políticas e sociais profundas e o esporte refletia essas mudanças.
Os clubes enfrentavam desafios financeiros, os jogadores buscavam melhores condições, as competições se reorganizavam. Em meio a tudo isso, Walter mantinha sua dedicação inabalável ao Vasco. Cada treino era levado a sério, cada jogo era disputado com intensidade máxima, cada oportunidade de defender a camisa era tratada como uma honra. Os clássicos cariocas eram os momentos de maior tensão e maior glória. Contra Flamengo, Fluminense e Botafogo, a pressão aumentava exponencialmente. Eram jogos em que um único erro poderia definir uma temporada, em que uma única defesa poderia transformar um goleiro em herói. Walter conhecia bem essa pressão e a abraçava com coragem. Não fugia dos momentos decisivos, não se escondia quando o jogo apertava. Pelo contrário, era nesses momentos que ele mais se destacava. A relação de Walter com os zagueiros que atuavam à sua frente era de parceria e confiança mútua. Ele comandava a defesa com voz firme, orientando os companheiros, cobrindo os espaços, antecipando os perigos. Era um goleiro que participava ativamente do jogo, que não se limitava a esperar os chutes adversários. Sua leitura de jogo permitia que ele se antecipasse às jogadas, que estivesse sempre um passo à frente dos atacantes. Os anos foram passando e Walter foi se consolidando como o dono absoluto da posição. As comparações com Barbosa foram diminuindo, substituídas pelo reconhecimento de seu próprio mérito. A torcida já não via nele o substituto de uma lenda, mas uma lenda em construção. Cada temporada trazia novos desafios, novas oportunidades de brilhar, novas memórias para criar. E Walter aproveitava cada uma delas com a dedicação que sempre o caracterizou. O treinamento de goleiros na época era muito diferente do que conhecemos hoje. Não havia a especialização que existe atualmente, não havia os recursos tecnológicos, não havia o acompanhamento científico. Os goleiros precisavam desenvolver suas habilidades de forma quase autodidata, aprendendo com a experiência, evoluindo com os erros. Walter era estudioso do jogo, observava outros goleiros, buscava constantemente formas de melhorar. Essa busca pela excelência o manteve competitivo ao longo de toda a sua carreira. As tardes em São Januário tinham um sabor especial quando Walter estava em campo. A torcida sabia que podia confiar nele, que ele daria tudo para defender cada bola. Havia uma conexão entre o goleiro e os torcedores, uma relação construída ao longo de anos de dedicação e entrega. Cada defesa era celebrada, cada vitória era compartilhada, cada momento difícil era enfrentado juntos. Era isso que significava vestir a camisa do Vasco. E Walter entendia profundamente esse significado. A solidão do goleiro é frequentemente mencionada, mas raramente compreendida. Enquanto os jogadores de linha podem compensar um erro com uma jogada brilhante minutos depois, o goleiro carrega cada falha como uma cicatriz visível. Uma bola que escapa, um posicionamento errado, uma saída mal calculada. Esses erros ficam registrados no placar, na memória da torcida, na consciência do próprio goleiro. Walter conheceu essa solidão, enfrentou esses momentos difíceis, superou cada obstáculo com a força de seu caráter. Quando 1970 chegou, Walter já havia completado quase uma década defendendo o Vasco. 8 anos de dedicação, de treinos intensos, de jogos memoráveis. 8 anos carregando o peso de substituir uma lenda e construindo sua própria história. Era hora de novos desafios, de novos caminhos, mas o que ele deixou em São Januário permaneceria para sempre. Não apenas as defesas, não apenas as vitórias, mas o exemplo de como enfrentar a pressão com dignidade. O legado de Walter no Vasco vai além das estatísticas e dos títulos. Ele representou a resiliência, a capacidade de superar expectativas impossíveis, a determinação de construir uma identidade própria, mesmo à sombra de um gigante.
Para cada jovem goleiro que sonha em defender um grande clube, a história de Walter serve como inspiração. Mostra que é possível honrar uma tradição sem se deixar esmagar por ela. Que é possível ser grande mesmo quando comparado aos maiores. As memórias daqueles que viram Walter jogar são de um goleiro seguro, confiável, corajoso. Um homem que entrava em campo disposto a dar tudo, que não media esforços para defender sua meta. A imagem dele se jogando para defender uma bola difícil, levantando-se do chão e já organizando a barreira, gritando instruções para os zagueiros. Essas imagens permanecem vivas na memória coletiva vascaína, testemunhos de uma era que merece ser lembrada. O Vasco da Gama sempre foi um clube de tradição na posição de goleiro. De Barbosa a Walter, de Walter aos que vieram depois, existe uma linha de excelência que atravessa gerações. Walter foi um elo fundamental dessa corrente, um guardião que manteve viva a tradição de grandes defensores em São Januário. Ele recebeu uma herança pesada e a transmitiu com honra para as gerações seguintes. Hoje, quando lembramos dos grandes goleiros da história do Vasco, Walter merece seu lugar de destaque. Não como o substituto de Barbosa, mas como Walter, como o goleiro que enfrentou um desafio imenso e o superou com talento e determinação, como o homem que provou que a grandeza não está em evitar comparações, mas em construir sua própria história apesar delas. São Januário teve muitos goleiros, mas poucos carregaram um fardo tão pesado, com tanta dignidade, quanto Walter, o herdeiro que honrou a camisa vascaína.